paz seja convosco, irmãos. Espero que a graça de Deus esteja presente na sua casa, mantendo todos em paz, em esperança, guardando de todo o mal em nome de Jesus. Hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos e eu coloquei como tema: não se contamine com o mundo. E nós estamos vivendo um período muito difícil da humanidade em todo o planeta, né? E coisas que não são compatíveis com uma vida cristã estão cada dia mais latente, mais presente, como uma bandeja sendo oferecida, uma bandeja de prazeres, uma bandeja de alegrias, que no final só vai produzir tristezas. E eu estou usando o texto como referência à vida de Daniel. Então, Daniel capítulo 1, versículo 8, está escrito assim: E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Uma decisão de um jovem que temia a Deus, que estava disposto a cumprir plenamente a ordem de Deus, os mandamentos de Deus, em ter uma vida realmente íntegra na presença de Deus, independente das ordens ou imposições que viesse ao contrário da vontade de Deus na vida dele. Então, este tempo que nós estamos vivendo, também nós precisamos tomar decisões na nossa vida, pois o mundo nos oferece, como acabei de dizer, um leque muito grande de ofertas, de prazeres, de alegrias, que temporariamente pode trazer algum benefício emocional, sentimental, mas no final é uma grande armadilha, onde produz tristeza, onde produz amargura, onde produz até mesmo um sentimento de desistência da vida. E Daniel, um jovem levado à Babilônia pelo rei Nabucodonosor para servi-lo, então o rei, para que eles tivessem uma fisionomia melhor, tivesse uma condição de aparência melhor, insistiu para que eles comessem os manjares do rei. E Daniel disse: não, eu não quero participar desta mesa. E tomou essa decisão ele e os seus 3 amigos. E chamou então o chefe dos eunucos e disse para ele: olha, nós não queremos comer a comida que o rei oferece, e nem beber o vinho que ele oferece. Nós queremos apenas comer legumes e beber água. Então, eu creio que esse é um tempo que as ofertas que está sendo dada para o povo de entretenimento, para que se esqueçam, se distanciem das coisas de Deus, são muito grandes. Mas Daniel, ele tinha a palavra de Deus no seu coração. Ele sabia o Deus em quem ele temia, o Deus que ele servia, e era mais importante para ele cumprir a sua vida íntegra na presença de Deus do que se contaminar e depois ser cobrado por essa contaminação. Então, ele recusa-se e colocou no seu coração assim: eu não vou me permitir me contaminar com este mundo. Ainda mais agora, nesse tempo que nós estamos vivendo. É um tempo onde nós precisamos dia a dia aprender a soltar, a liberar, a tirar as coisas que são do mundo da nossa vida e nos aperfeiçoarmos em Cristo. E impedir que as coisas do mundo, que são nocivas à nossa fé, à nossa santidade, entre dentro das nossas casas, ou na nossa mente, ou no nosso coração. Então ele toma uma decisão de fé, uma decisão de
coragem. E ele poderia ser punido por isso, poderia até mesmo morrer, mas ele sabia o Deus em quem ele servia. E nós não podemos ter comunhão com o mundo. Nós não podemos viver uma vida dupla, aonde servirmos a Deus e depois fazemos a vontade, as imposições do mundo, ou para ser aceito por um grupo, ou para ser aceito por uma sociedade. De maneira alguma. Nós temos que ter um caráter, nós temos que ser firmes, temos que ser fortes, porque Deus espera que o seu povo seja um povo forte, um povo que reflita a sua luz, um povo que tenha consciência da sua palavra, um povo que tenha um caráter que representa a verdade de Cristo neste mundo. E 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 14 ao 18, diz assim: não vos prendais ao jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templos do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então veja que a orientação de Deus para nós é muito séria. E ele explica aqui, deixa bem claro as coisas que nós não podemos estar ligados ao mundo, né? Com os jugos desiguais. E Daniel não queria estar no mesmo jugo que o rei Nabucodonosor, porque lá na frente nós sabemos da história que ele precisou interpretar um sonho de um rei, aonde os outros que chamados magos, adivinhadores, sábios, não puderam interpretar. E Daniel preservou a sua vida para algo muito maior, aonde no final Deus o honra de uma maneira tremenda. Então, a nossa aliança é com Deus, não é com o mundo. E o Senhor deixa bem claro isso: apartai-vos, saia, não se permita ser contaminado com as coisas que nos afastam da presença de Deus. Então, nós vivemos em um mundo incrédulo, nós vivemos num mundo que não tem piedade, num mundo que se alegra em todo tipo de mal, em todo tipo de decadência moral. Então o Senhor diz para nós: apartai-vos, saia do meio deles. Então, nós não temos e nem podemos participar do espírito mundano e nem dos seus pecados, para que nós não seja quebrado em nós a nossa comunhão com o Pai. Jesus, ele estava falando com seus discípulos um pouco antes de ser preso. E lá em João capítulo 14, verso 30, ele diz assim: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. E me chamou a atenção essas palavras de Jesus. Jesus estava para ser preso e ele estava dizendo: olha, o inimigo está chegando para me prender, para me conduzir até a morte. Mas ele usa uma palavra que diz: não tem nada em mim. E é desta forma que Deus quer olhar para nós. Quando ele olhar para nós, não achar nada em nós que seja do inimigo, que seja do mundo, que seja
do príncipe das malignidades, do engano e do erro. Então o inimigo não pôde achar em Jesus nenhuma contaminação do mundo, nenhum pecado do mundo, nenhuma impureza, porque Jesus se manteve fora de toda a corrupção do pecado do mundo. Então o Senhor nos orienta para nós também tomarmos uma posição como Daniel tomou e não participar daquilo que contamina a nossa vida e nos afasta de Deus. 1 João 2,15 diz: não amais o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, não tem como servir dois senhores. Alegramos a um e entristecemos o outro. Que nós possamos entristecer sempre o nosso inimigo e sempre alegrar o nosso Deus com a nossa maneira de viver, com a nossa maneira de servir, com a nossa maneira de estar pronto para negar o mundo e dizer: usa-me, Senhor. Então, tanto Cristo como todos os discípulos, como todos os servos, tomaram uma decisão de viver no mundo, mas fora da corrupção do mundo, mas fora da contaminação do mundo. E que seja assim também conosco, que nós venhamos blindar o nosso coração, blindar a nossa mente, as nossas emoções, os nossos sentimentos, para não sermos contaminados com os manjares e os deleites deste mundo, para que a palavra de Deus não saia do nosso coração, para que o nosso Pai não possa se distanciar de nós. Então, não deixe que as ofertas do mundo o tirem da presença de Deus e anule os propósitos de Deus na vida, porque se tomarmos parte do mundo, com certeza, os propósitos de Deus será inibido, será bloqueado na sua vida. E Deus tem propósito na sua vida, assim também como teve propósito na vida de Daniel, e ele se manteve firme, e o Senhor o agraciou, colocou-o como um baluarte, como um homem sábio, usado por Deus, e fez com que um homem, um rei, entendesse que Deus era o Deus de todos os deuses feitos por homens. Que Deus faça conosco também a mesma coisa que fez com Daniel, mas que nós também possamos fazer como Daniel fez, guardar o nosso coração, guardar a nossa vida como um vaso perfeito nas mãos do Senhor Jesus. Coloque seu coração nas mãos de Deus, porque Deus tem propósito. Mantenha seu coração puro, disponível para Deus, e Deus irá te honrar como honrou a Daniel e lhe abençoou e o fez prosperar diante do rei. Pense um pouco sobre isso. Se ainda há algo do mundo que te alegra, tire, porque a maior e a verdadeira alegria vem do Senhor para nós. Diz a palavra que Ele nos ungiu com a unção da alegria. E esse é o tempo de manter o coração só os propósitos de Deus para a nossa vida. Coloque no seu coração uma decisão definitiva de servir e adorar a Deus e estar disponível para que Ele possa te usar. Medite um pouco sobre isso. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus fortaleça o teu coração, que Deus proteja a sua mente e que caia por terra toda a armadilha do inimigo preparada neste mundo contra a sua vida, em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe, te honre em tudo aquilo que você se colocar diante de Deus. Que a paz do Senhor guarde a sua vida, seu coração, em nome de Jesus.